Esse é um bolo especial de 3 andares, perfeito para celebrar momentos grandiosos como um grande aniversário. Receita de hoje: bolo 55 anos da Só Coco. Para fazer esse bolo de 3 andares, vamos passar por 8 etapas, começando pelo preparo de 3 bolos diferentes e seus recheios. Vamos lá? O primeiro bolo é um clássico, bolo Prestígio. Coloque açúcar e manteiga na batedeira, misturando bem. Depois inclua ovos e bata até a mistura ficar fofa. Acrescente cacau e trigo, misturando delicadamente. Aos poucos, adicione leite de coco Só Coco e bata por 2 minutos. Coloque a massa em 2 formas para que assem mais rápido. Leve ao forno pré-aquecido por 45 minutos ou até que, enfiando um palito no meio do bolo, ele saia limpo. O primeiro recheio que vamos fazer é o de beijinho de coco. Em uma panela, coloque leite condensado, creme de leite, flocos coco Só Coco e chocolate branco, misturando bem. Leve ao fogo baixo, mexendo até levantar fervura. Então aumente o fogo e continue mexendo por 8 minutos ou até soltar da panela. Transfira para um bowl para esfriar. Agora é a vez do segundo recheio, brigadeiro de chocolate. Em uma panela, coloque leite condensado, creme de leite e cacau em pó, misturando bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sem parar, até levantar fervura. Ao ferver, aumente o fogo e continue mexendo por 8 minutos ou até soltar da panela. Passe para um bowl para esfriar. A etapa 2 traz um bolo branco com recheios deliciosos, coco queimado e doce de leite. Coloque açúcar e manteiga em uma batedeira e bata até misturar. Em seguida, acrescente ovos e bata bem até a massa ficar fofa. Coloque farinha de trigo e bata lentamente. Depois acrescente leite de coco Só Coco e continue batendo. Desligue a batedeira, adicione o coco ralado Só Coco e misture bem. Então distribua a massa em 2 formas para que assem mais rápido. Depois leve ao forno pré-aquecido por 35 minutos ou faça o teste do palito. Vamos para o recheio de coco queimado? Em uma panela, coloque leite condensado, creme de leite, coco queimado Só Coco e chocolate branco, misturando bem. Leve ao fogo baixo sem parar de mexer, até levantar fervura. Ferveu? Então aumente o fogo e continue a mexer por 6 minutos ou até soltar da panela. Coloque em um bowl para esfriar. Por fim, vamos para o recheio de doce de leite. Em uma panela, misture bem leite condensado, doce de leite, creme de leite e coco queimado Só Coco. Leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até levantar fervura. Quando isso acontecer, aumente o fogo e continue mexendo por 6 minutos ou até soltar da panela. Esse recheio também vai para um bowl para esfriar. Agora é a vez de preparar outro clássico, bolo Red Velvet. Primeiro, vamos para uma técnica chamada Buttermilk. Misture vinagre branco com leite para talhar. Talhou? Reserve. Coloque açúcar e margarina na batedeira e misture. Em seguida, adicione ovos e bata bem até ficar uma mistura fofa. Então acrescente cacau em pó e misture. Depois acrescente farinha de trigo e, por fim, o buttermilk. Coloque baunilha e
e óleo de coco só coco e bata bem. Então adicione corante batendo mais um pouco. Para assar mais rápido, distribua a mistura em 2 formas. Leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos ou faça o teste do palito. Vamos para os recheios. O de coco queimado é o primeiro. Em uma panela, coloque leite condensado, creme de leite, coco queimado e chocolate branco misturando bem. Em seguida, leve ao fogo baixo sem parar de mexer até levantar fervura. Então aumente o fogo e continue mexendo por 4 minutos ou até soltar da panela. A próxima etapa já sabe, né? Direto para o bowl para esfriar. Agora é o recheio de brigadeiro branco. Em outra panela, coloque leite condensado, creme de leite, chocolate branco e misture bem. Leve ao fogo baixo. Vá mexendo sem parar, até levantar fervura. Depois de ferver, aumente o fogo e continue mexendo por 4 minutos ou até soltar da panela. Coloque o recheio em um bowl para esfriar. Bolos e recheios já estão frios? Então é hora de uma etapa super importante, a prensa. Corte uma camada do bolo e coloque dentro da forma forrada. Sabe o recheio de beijinho de coco? Coloque metade sobre a camada de bolo na forma, espalhando bem. Depois, corte mais uma camada do bolo e ponha sobre o recheio de beijinho. Arrume bem esse bolo e sobre ele coloque metade do recheio de brigadeiro. Espalhe. Agora vai lá, corte mais uma camada do bolo e ponha sobre o recheio de brigadeiro. Depois é assim, arrume o bolo, coloque recheio de beijinho, camada de bolo, recheio de brigadeiro e, por fim, mais uma camada de bolo. Você vai ver que o bolo passou um pouco da forma e tá tudo bem, é assim mesmo. Então cubra com plástico culinário e sobre ele coloque a guia correspondente ao tamanho da forma, pressionando o bolo em seguida. Leve à geladeira por 1 hora e depois repita a prensa com os outros 2 bolos. Os 3 bolos já estão prensados. Então chegamos à 5ª etapa, a blindagem. Para essa parte do processo, você precisará de 3 pares de guias, cada uma de um tamanho diferente. Elas devem ter 1 centímetro a mais que o diâmetro do bolo. Ah, e bem importante, retire os bolos do refrigerador 30 minutos antes de começar a blindagem. Vamos começar? Inicie revestindo as guias com plástico filme. Desenforme o primeiro bolo sobre uma guia correspondente ao tamanho dele, seguindo a tabela ao lado. Então, prepare uma ganache. Em um bowl, coloque 500 gramas de chocolate meio amargo e leve ao micro-ondas por 30 segundos, mexendo em seguida. Volte ao micro por mais 30 segundos e mexa bem para desmanchar os pedaços que ainda restarem. Quando tiver totalmente derretido, adicione 100 ml de creme de leite e mexa bem para a ganache ficar lisa, brilhante. Prepare a ganache por partes. Sempre 500 gramas de chocolate para cada 100 ml de creme de leite. Caso ela endureça, leve ao micro por 10 segundos e mexa bem. Voltemos à blindagem. Pegue a guia de diâmetro 26, desenforme sobre ela o bolo Prestígio, aquele que já foi recheado e prensado há cerca de 2 horas. Coloque o bolo desenformado na guia sobre uma bailarina. Depois, uma pequena porção da ganache sobre o bolo e, por cima dela, a outra guia. Ajuste as guias para ficarem alinhadas e, com uma espátula de confeitaria, vá aplicando generosas porções da ganache nas laterais. Gire lentamente a bailarina enquanto passa a espátula raspadora.
removendo o excesso da ganache ao mesmo tempo em que deixa tudo lisinho. Caso fiquem imperfeições, cubra com um pouquinho mais de ganache e repita o processo. Pronto, blindagem concluída! Ao retirar da geladeira, remova delicadamente a guia da parte superior do bolo. Se surgirem imperfeições ao remover, de novo, corrija com um pouquinho de ganache e leve o bolo à geladeira por mais 10 minutos. Depois retire e deixe em temperatura ambiente para receber a pasta americana. E repita o processo com os outros 2 bolos. Agora é a vez de uma etapa muito divertida. Decorar com pasta americana. Antes de cobri-los, molhe levemente as mãos com água e passe no bolo blindado para uma melhor fixação da pasta. Então prepare-se, é hora da decoração! Ao definir o tema da sua festa, escolha as cores a serem usadas e possíveis acessórios, lembrando, claro, que eles dependem da escolha da arte do bolo. Bolos decorados. Falta a 7ª etapa, a sobreposição. Para bolos de andares, são usados caninhos de plástico ou de madeira revestida. Eles evitam que os andares saiam do lugar na hora do transporte. Com o bolo D26 sobre a placa de vidro, coloque a guia 26 sobre o bolo decorado e faça a marcação no meio do bolo. É aí que vai ser introduzido o caminho de 40 centímetros, que evita que os bolos saiam do lugar. Pegue o bolo D21 e coloque cuidadosamente sobre o bolo D26. Lembre que as guias têm um furo no meio para a passagem do caninho. Repita o processo com o bolo D16. Pronto, bolos sobrepostos. É hora dos acabamentos. Entre os andares, escolha. Coloque acabamentos de fita feitos com pasta americana ou deixe sua inspiração correr solta. Não ficou lindo? Além disso, é delicioso, à altura dos 55 anos de sabor da Sacoco.